Boa noite a todos, que a paz esteja convosco, amém? Vamos lá. Muitos falam assim, Maria, mãe de Deus. Tá, vamos lá então. Se Maria é mãe de Deus, né, como muitos profetizam aí, então eu estou dizendo que não tem somente a Trindade, mas também é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito e a deusa Maria? Sim, porque se Maria é mãe de Deus, eu tenho que colocar Maria como uma deusa. Porque é isso que muitos falam, Maria, mãe de Deus, quando na verdade não é bem assim, tá? Porque se eu digo que Maria é mãe de Deus, eu estou dizendo então que Deus teve uma criadora. Sim, porque a partir do momento que você é mãe ou você é pai, você é superior a quem você gerou. Então eu estou dizendo então que Deus tem um criador. Então eu estou contradizendo a própria Bíblia, porque a Bíblia diz que Deus é incriável. Se Deus é o próprio Criador, então Maria não pode ser mãe de Deus. Então a gente tem que saber falar ao colocar Maria é mãe de Jesus, homem. Tanto que Maria também, depois de ter Jesus Cristo, ela teve outros filhos e filhas, que a Bíblia fala. Ah, mas quando a Bíblia relata que quando Jesus fala os meus irmãos, não sei o que, está falando, né, normalmente como, né, seus seguidores, como a gente fala hoje em dia, né, ô irmão, irmã, não, Maria teve filhos e filhas também com José depois de ter Jesus Cristo. Então ela não pode continuar sendo a virgem, porque ela foi virgem até Jesus Cristo, depois ela não foi mais, porque ela teve filhos e filhas. Tanto que Jesus estava pregando e uma pessoa falou, tua mãe e teus irmãos estão aí. Aí Jesus fala, quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? A minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ou seja, onde é que estava Maria? Onde é que estavam os irmãos de Jesus? Porque Jesus fala, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E quem é que estava fazendo a vontade do Pai? Aqueles que estavam sentados ouvindo a Jesus Cristo. Então eles pecaram ali, eles erraram, era para estar com Jesus Cristo naquele momento, mas eles não estavam. Você está entendendo? E outra coisa, Maria também, ela recitou Isaías 61, se eu não me engano, que ela fala assim, ó, no Cântico de Maria, que está lá em Lucas capítulo 1, versículo 46. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Somente os pecadores precisam de um Redentor, de um Salvador. Então, se Maria cita o meu Salvador, mesmo que citasse as palavras de Isaías, que ela nem precisava citar, porque se ela fosse santa totalmente, ela nem precisava, mas ela recitou o meu Salvador, então ela era pecadora também. E outra coisa, se ela fosse totalmente santa, como diz, assim, sem pecado nenhum, porque muitos colocam ela como uma pessoa que não teve pecado nenhum, ela não precisaria de ter um corpo preparado. O corpo dela já estava preparado para isso, para receber o Filho de Deus. Mas não, a Bíblia não diz que ela já tinha o corpo preparado. A Bíblia fala que o corpo dela foi preparado para receber. Você está entendendo? Mas onde é que está escrito isso? Está no mesmo livro. Lucas capítulo 1, versículo 35. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo. Primeiro, ela foi a primeira pessoa a receber o Espírito Santo antes dos discípulos, tá? Porque está escrito aqui, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Você está vendo aqui? E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo há de nascer, será chamado Filho de Deus. Ou seja, o poder de Deus teve que envolver ela para poder ter o Filho de Deus. Ou seja, Deus teve que preparar o corpo dela para receber o Filho de Deus.
Então, ela não tinha já um corpo preparado. Deus tinha que preparar o corpo para isso. E outra coisa, tá? Maria não foi a única pessoa a colocar no mundo alguém que via do céu, praticamente, né? Do tipo, somente o Salvador. Mas para que o Salvador viesse, teria que ter alguém para trazer a mensagem, ser cheio do Espírito Santo. E quem era essa pessoa? João Batista. E quem era João Batista? Primo de Jesus. E quem era João Batista? Filho de Isabel. Isabel era parente de Maria. Então eu teria que dizer então que Maria se igualava a João Batista. Quando na verdade mesmo, João Batista ainda era superior a Maria. Por quê? Porque Maria nasceu de de um pai, de uma mãe comum, simplesmente. Mas João Batista, antes de nascer também, praticamente, ele já foi anunciado lá em Isaías capítulo 40. Uma voz clama no deserto, prepare o caminho do Senhor. Então, o próprio João Batista já foi anunciado antes. Então, e outra coisa, ele batizou o próprio Filho de Deus. Ou seja, então eu teria que colocar João Batista junto neste rolo, digamos assim. E outra coisa, eu não posso me esquecer também que além de Maria e de João Batista, eu tenho que colocar Enoque. Quem é Enoque? Um homem que andou com Deus e Deus levou para si. Morreu? A Bíblia não fala. A Bíblia diz que Deus levou. Outro que teve para poder ver Deus, na verdade viu as costas de Deus, foi Moisés. Deus teve que colocar ele sobre uma rocha, uma fenda, e colocar a mão sobre ele, para ele poder ver somente as costas de Deus. Ou seja, o poder de Deus teve que envolver ele para poder, ele teve que ser preparado para poder ver Deus. Ou seja, um homem que viu a Deus pelas costas. Maria não chegou a ver Deus, mas Moisés viu a Deus. O Ser Supremo, ele viu Deus pelas costas. E Deus não falava com uma voz assim do tipo, como fala como os outros ouviam apenas. Não, Deus falava ele frente a frente praticamente, bafo a bafo. Só imagina só como é que, né, o escolhido realmente de Deus. E outra coisa, Maria, na verdade, ela foi uma pessoa preparada, escolhida por Deus para dar a luz ao Filho de Deus. Por quê? Porque já estava dito que o Messias viria da casa de Davi, e José e Maria, ambos estavam ali, eram da descendência de Davi. Então Jesus teria que vir da casa de Davi, então nada mais que Maria e José. E outra coisa também, então eu teria que colocar, mas era santo, tá, mas e daí? O Paulo também era santo, Pedro também, e os demais discípulos também eram santos. Sim, porque depois que veio o Espírito Santo sobre a vida deles, que eles começaram a fazer a obra de Deus, eles se tornaram santos, se santificavam. Eles eram todos seres humanos, queridos. E a Bíblia fala que todos pecaram. Todos pecaram. Então somente Jesus Cristo é o único quem tem que ser adorado, glorificado e exaltado. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não divide glórias com ninguém. Então eu não posso colocar Maria como mãe de Deus, senão estou dizendo que Maria é criadora de Deus e Maria como se fosse a suprema, a rainha do céu. Não, não existe rainha do céu, existe o rei da glória, existe o rei dos céus, que é Deus, próprio Deus, e Cristo, seu Filho unigênito, que veio de Deus. A Bíblia fala que nada foi feito sem Ele. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Para quem? Para Jesus. Não foi nem para Maria, foi para Jesus. Por Ele, para Ele. E outra, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, Jesus Cristo. Ou seja, Jesus era o Verbo que veio de Deus, estava com Deus.
E a mão de Deus não teve que envolver Jesus para ver Deus. Jesus já conhecia Deus. Jesus conhecia Deus antes de Maria. Então Maria não pode ser mãe de Deus, sabendo que o próprio Jesus Cristo já viu a Deus antes dela e não precisou nem da mão de Deus envolver ele. Ele já via Deus, porque ele veio de Deus. Ele criou o mundo. Maria não criou o mundo. Quem criou o mundo foi Deus, foi Jesus, foi o Espírito Santo. Então eu não posso colocar Maria no mesmo patamar que Cristo. Pelo contrário, Maria está na mesma espera como qualquer outro ser humano, à espera de um Salvador, que é Cristo Jesus. Então, o único que intercede por nós é só Jesus. Ele é o nosso intercessor. É Ele que intercede por nós. Somente a Ele esperai, porque somente Ele pode salvar. Mais ninguém. Só Jesus Cristo te salva.